Ô Vinícius, antes da gente entrar na questão do Eu falo demais. seminário, tudo, tá aqui na minha pauta aqui, eu queria que você comentasse. Tem pergunta, hein? Vai aí, Braulino. A importância Da Você comentou. CMDM. Você comentou um pouquinho aí do diácono, né? Que a gente leu o comentário, mas qual que é a real importância, então, assim, do irmão Francisco na tua vida? Da comunidade. A comunidade. Tipo assim, a gente sabe que a sua primeira missa foi na comunidade. Então, conta pra gente aí tudo, um pouquinho disso daí. Quando a gente olha para pessoas como o Diácono Francisco, para ações como a da comunidade, de um Padre Júlio Lancelotti, que incomoda a tantos, eu penso assim, eles são uma igreja que todos nós deveríamos ser, mas nós não conseguimos. Para mim é o primeiro passo. É uma igreja que é pensada e sonhada por Jesus, mas vivida por muitos poucos. Então, quando você pega uma ciência, nós queremos aqueles que ninguém quer. É pesada essa frase. Nós queremos aquele que ninguém quer. Eu, naturalmente, muitas vezes, eu que não quero. Entendeu? Então, quando você encontra pessoas, uma comunidade, uma obra de Deus que faça isso, ela, de uma certa forma, deve despertar em você o interesse por ela. Porque, de uma certa forma, é você acreditar que é possível essa igreja ainda. Por mais difícil que seja. Porque nós não somos educados na nossa fé para este tipo de igreja. Então, por exemplo, sempre me encantou. É uma dificuldade que eu tenho, um desafio que eu tenho em mim, na minha vocação, quando era leigo, antes de entrar para o seminário. Mas eu me sentia realizado quando eu estava lá com aquelas pessoas. Eu não tinha medo de estar com eles. Eu não tinha medo de tocar, entendeu? Então, por exemplo, quando eu ouvi a expressão que Dom Joviano falou, quando foi visitar, que falou que é o cheiro de Deus. Cheiro de Deus. Esse lugar tem cheiro de Deus. Então, porque, por exemplo, quando você pensa na imagem, agora nós estamos na proximidade do Natal, você pensa na imagem do nascimento de Jesus... foi num estábulo, em meio às bosta de animais. O lugar não tinha um cheiro agradável, mas era o cheiro de Deus. Então você pensa, nesse sentido, às vezes os redutos mais fragilizados e menos higiênicos socialmente dizendo, é o lugar que Deus age e que Deus faz história. Porque nós temos uma fé muito higienizada. Então, quando nós entramos na igreja, esteticamente é tudo muito perfeito. Tudo lindo. Nada pode destoar. Nada pode destoar. Quando destoa, é como o câncer no organismo. Nós temos que tirar. Então, tanto é que quando entra um bêbado, um louco, alguém que não está cheirando bem, qual que é a primeira atitude de muitos de nós? Tentar tirar dali de Tirar dele. Por quê? Ele é um corpo estranho no meio de um lugar que esteticamente tem que estar limpo e perfeito. Quando, por exemplo, nós vemos essa ação do Padre Júlio Lancelotti, que dizem que às vezes tem o extremo da aporofobia, né? Que a versão ao pobre que ele está denunciando tanto no Instagram. Mas por quê? Porque é isso que nós temos. Quer dizer, nós não temos ação para mudar essa realidade e queremos que quem faça, não faça, mas nós queremos impedir para que eles estejam próximos da gente. Então, essas situações... Então, quando a CMDM começou a fazer isso, essa frase que sempre marcou, que a comunidade é o cheiro de Deus, e aí você vê, por exemplo, quando você vai lendo os evangelhos, você vai percebendo que aquilo que Jesus fazia, o modo como Jesus trabalha, ali é realizado. E eu, quando estava como jovem participando, eu via muito mais a ação de Jesus na CMDM do que na própria igreja. Sim. Não, eu vejo... Que eu participava. Na própria ação dos nossos hoje. grupos, entendeu? Então, quer dizer, a igreja, ela tem trabalhos magníficos, maravilhosos. Quer dizer, a igreja faz o trabalho na celebração da liturgia, que às vezes que é um dos papéis dela, e que a CMDM não vai conseguir fazer. Isso é lindo, é magnífico, mas... a extensão dessa liturgia, o gesto concreto da liturgia celebrada,
às vezes não é feito no seio da igreja em si, nas comunidades, nas paróquias, mas é feito pela CMDM. Claro, a CMDM é a igreja, nós não podemos esquecer disso, mas que poderia estar muito mais inserido em todas as realidades nossas paroquiais, né, nas nossas comunidades. E que nós temos desafios e dificuldades porque existem limitações, existem dons, existem carismas que nos aproximam de tudo isso. Temos que saber compreender. Então, não estou criticando e querendo jogar para debaixo do tapete o trabalho que as pessoas realizam, de forma alguma. Eu só estou dizendo que a CMDM foi a ação de um Cristo que muitas vezes eu não via nas pessoas, que tinha um discurso muito bonito e ainda existe, que lê muito belamente, que fazem reflexões belíssimas, mas que não reflete o Cristo como eu vejo o Cristo refletido. Então, por exemplo, o Diácono Francisco não é símbolo da perfeição para mim. Não é o homem perfeito. Ele não é o homem perfeito. Mas a tentativa dele de aproximar as pessoas de Deus e de revelar o divino a todos nós, sem sombra de dúvida, ela é fantástica. Inspirador para qualquer um. Exatamente. Então, por exemplo, o Diácono Francisco faz muito daquilo que eu gostaria de fazer. Mas que o meu jeito, a minha história, tem limites. E eu não consigo fazer. Então, quer dizer, como não ser grato por uma pessoa que consiga fazer? Então, por exemplo, como não ser grato por alguém e por uma comunidade que eu sei que rezava por mim todos os dias? Sim. E bonito que você, lá na missa, no SEC, eu queria que você contasse. O irmão Francisco, ele te falou uma coisa que te motivou a ir para o seminário. Conta para nós. E assim, até purificou, porque quando eu falei, às vezes eu não sei se todo mundo compreendeu, né? Mas, por exemplo, como que é importante a gente perceber que, tipo assim, para que as coisas aconteçam, não depende unicamente, ele falou, né? Ele até explicou lá, mas da vontade de Deus, mas também dos homens, né? Porque Deus utiliza dos instrumentos que são os homens. E no sentido de que às vezes é preciso que a gente perceba que a nossa humanidade, ela é precisa recuar um pouco para perceber e a ação de Deus acontecer. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente quer denunciar muitas injustiças, mas se a gente não filtrar e não saber colocar essa denúncia, nós vamos mais prejudicar do que denunciar. Mais ofender do e é justamente isso que ele quis dizer. Então, por exemplo, a igreja precisa de padre como você. E ele disse, quando eu estava entrando no seminário, e aprenda a ouvir, aprenda a entender a ação do homem nessa história. Entendeu? Tipo assim, a vontade de Deus, eu vou embora, não preciso respeitar ninguém. Não. Existe um trabalho, existem os formadores, e a gente conta com a ação do Espírito Santo, que rege tudo isso. Então, por exemplo, é nisso que às vezes o sentido, que se eu não aprender a silenciar, se eu não aprendesse a muitas vezes recuar, quer dizer, a vontade do homem foi assim, olha, ele vai embora, porque ele não serve. E dói, né, Vini? O processo dói, né? Então, quer dizer, para toda e qualquer pessoa. Muito bonito.